Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, no vídeo de hoje é um vídeo que eu vou voltar a falar da casa container. E aí para voltar a falar da casa container eu preciso usar essa colinha aqui para eu saber os pontos mais importantes que eu tenho para falar com vocês. Bom, primeiramente esse vídeo é sobre a planta da casa container, como deve estar aí na thumbnail do vídeo. E aí a planta da casa container ela possui várias particularidades. E aí eu preciso explicar as particularidades antes de explicar a planta. Por quê? Não necessariamente a planta que é boa para mim, ela é boa para você. E aí ou ela é boa para você e não é boa para mim e assim por diante. Então eu queria levantar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, galera, a área útil da casa container. Então assim, a casa container ela não fica num lote residencial tradicional. Ela fica numa chácara, então o lote é extremamente grande. E aí como o lote é extremamente grande, a gente quer evitar um pouco áreas de... A gente quer, na verdade, ter muita área de convivência e evitar, por exemplo, ficar recebendo as pessoas dentro de casa, até porque a gente não tem esse costume aqui em casa. Então assim, quando alguém vem aqui é difícil a gente ficar na sala. E aí a gente quer a mesma coisa para lá, principalmente por ter uma área muito grande. Eu quero aproveitar essa área, então eu quero fazer churrasqueira, quem sabe até um fogão a lenha. Quero aproveitar ali a parte das árvores, quero ficar um pouco embaixo das árvores, pretendo fazer um laguinho e algumas coisas assim. Então a parte de casa para receber visitas não é algo que me interessa muito, beleza? Segunda coisa, galera, a posição. O que acontece? Eu queria muito que minha casa fosse virada para o pôr do sol. Já a Sandra não quer muito isso. E aí é normal que as pessoas não queiram isso, porque a casa virada para o pôr do sol faz com que ela esquente mais. Só que a casa container ela necessita de um tratamento térmico. E esse tratamento térmico também ele é acústico. Então, como a gente tem um tratamento térmico e acústico, creio que esse não vai ser um problema pra gente, tá? Em relação aos vidros, vai ter vidro, né? A gente vai ter ali as nossas esquadrias e esses vidros, a maioria deles vão ter também película térmica, tá? A gente tem película, por exemplo, como a Window Blue e aí películas até mesmo residenciais que já tem uma boa eficiência térmica. Então, creio que a casa ser virada para o pôr do sol não vai afetar tanto ela por causa desse tratamento. Ah, mas a casa de alvenaria virada para o sol esquenta. Sim, só que a casa de alvenaria ela não tem um tratamento térmico. A casa container tem, beleza? Galera, e a outra coisa é sobre a mão de obra. Então isso não necessariamente influencia na minha planta, mas é algo que eu sempre quis falar aqui nos vídeos e eu vou aproveitar isso para falar. A mão de obra da casa container ela é totalmente diferente da mão de obra da casa de alvenaria. Então a gente tem que quebrar esse paradigma da casa de alvenaria e partir para a casa container. Então vamos lá. Na casa de alvenaria normalmente você tem o mestre de obra, o pedreiro e assim por diante. Na casa container normalmente você tem o gesseiro, você tem o serralheiro e você tem o vidraceiro. A gente precisa dessas três mãos de obra. E aí como a casa container ela tem uma planta muito pequena, por exemplo, meu container de 12 metros tem aproximadamente 30 metros quadrados de área interna. Como assim área interna? Galera, quando você compra um container, você pode usar dentro do container, você pode usar em cima do container e você pode fazer puxadinhos do lado do container, tá? A minha ideia inicial é usar a parte de cima do container, então eu quero ter um deckzinho lá, e aí nesse deck eu quero colocar um parapeito, parapeito? Não sei, aquela grade de segurança, você deve saber aí. Quero colocar essa gradezinha de segurança e aí lá eu quero que a gente use esse espaço, tanto para ver o pôr do sol, como para fazer churrasco e assim por diante, beleza? Na parte da frente do container eu quero um pergolado. Então assim, a gente vai ter uma porta principal no container de 2,10, acho que por 1,80, mais 2,10 por 1,80. Se eu não estou enganado é isso. E aí é um tamanho padrão de porta, tá? E aí essa vai ser a nossa porta principal. Nessa porta, ela vai ser exatamente de frente com a nossa cozinha. Então nesse ponto a gente vai ter uma ventilação cruzada. Eu não vou ter uma ventilação cruzada assim na parte maior do container, tá? Porque eu não quero que a ventilação fique em cima da cama das crianças. Então do modo como a planta tá, se eu quiser uma ventilação cruzada, eu vou ter que abrir uma janela bem do lado da cama. E a gente não acha isso legal, porque criança é um pouco mais sensível e pode acabar adoecendo. Então galera, antes de mais nada, sem mais delongas, deixa eu abrir aqui o projeto da casa para vocês. Posso disponibilizar essa planta para você. Então caso você se interesse, caso você goste do projeto, você pode me pedir, eu vou estar disponibilizando. Sobre o projeto, eu não sou projetista, eu tive que aprender na marra, até porque falta um pouco de recurso nessa construção. E aí como eu tive que aprender na marra, não ficou a coisa mais perfeita do mundo, mas eu consegui a divisão que eu queria, que para mim é o mais importante.
Alguns móveis estão bem desenhados no projeto, outros não, como é o caso do fogão. O fogão não estava com muito tempo de pegar um fogão pronto e deixar bonitinho igual aos outros, só que aí eu consegui, iguais aos outros, desculpa, só que aí eu consegui fazer uma caixinha ali, representa bacana, pra mim tá suficiente, tá? Então assim, se você é arquiteto, você provavelmente sabe muita coisa, e eu inclusive te convido para comentar aí embaixo como que tá ficando, se você tem alguma sugestão ou não, e eu vou mostrar então essa planta. Galera, essa planta não é uma ideia totalmente minha, eu vi acho que os vídeos da Mobile Container, e eles fazem essas casas maravilhosas, o projeto deles é muito top, inclusive eles já vendem a casa pronta. Não estou sendo pago para falar deles, mas foi de lá que eu tirei minha inspiração, então acho super válido falar deles aí no vídeo. Galera, essa aqui é então a minha planta da casa container, e aí eu não sei se todas as medidas estão exatamente iguais, mas se não tiver, é pouquíssima coisa, tá? E aí o que acontece então? Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Aqui, pronto. Galera, e aí o que acontece? A gente tem praticamente 12 metros. As minhas paredes de drywall são de 7 centímetros. Então, por exemplo, essa paredezinha aqui tem 7 centímetros, essa também. Eu sei que ela não está necessariamente colada ali, mas o desenho ele tem tipo uma certa tolerância, né? Então assim, se eu colocar ali a mesma distância vai ficar certinho, sei lá, se eu errar por 1 ou 2 centímetros. Isso não afeta em nada um projeto de 12 metros, tá? Então galera, deixa eu começar por aqui. Bom, eu não marquei todas as janelas ainda, mas a primeira parte é a porta do container. Então quando a gente compra um container, ele tem aquela porta original grandona, que abre como se fosse uma porta de caminhão, você mexe assim pro lado, 2 bracinhos e ela abre. Essa parte eu faço questão de deixar, eu quero essa porta extremamente como ela apesar de que vai um tratamento ali e talvez uma parte de vidro ali na frente, uma outra porta de vidro um pouco mais leve. Por quê? Para, por exemplo, as crianças não terem que ficar abrindo, porque é um pouco pesado aquilo, tá? E aí até mesmo a Sandra não ter que ficar fazendo muita força ali. Mas é uma coisa bem legal, eu acho legal. Inclusive eu também quero um deck aqui na frente. Então além dessa porta, eu quero um deck ali. Não um deck, desculpa, um deck sim no chão, mas eu também quero ali um telhadinho, um pergolado, pra gente poder, caso a gente queira, dormir com essa porta aberta. E não necessariamente a cama precisa ficar nessa posição. Ela pode ficar virada para o outro lado. O meu quarto, que é o quarto principal, está com 3,50 metros, está com uma metragem muito maior que o quarto das crianças. Só que antes que vocês achem isso injusto, eu provavelmente em algum momento vou me desfazer desse quarto deles ou do meu, e eu coloco eles no meu, e a gente vai mudar um pouco a planta, fazer uma sala na casa. A princípio nossa casa está sem sala. Sim, vocês devem estar assim. Então galera, armáriozinho de 40 centímetros. Um armário de 40 centímetros é um armário para uma pessoa solteira, tá? Mas aí como a gente está numa tiny house, a gente tem que levar em conta algumas outras coisas. Nessa planta não está detalhado também os móveis, como por exemplo os armários, né? Então assim, tem o armário principal do quarto, nos 2 quartos tem os armários, só que por exemplo na pia eu não coloquei e assim por diante. Inclusive tem um site, e esse site eu queria recomendar para vocês, caso vocês queiram fazer essas plantas, que é o CADBLOX. O que é o CADBLOX? Você vai pegar esses bloquinhos, como por exemplo essa cama, e é só você pegar, copiar e colar, mudar um pouco a escala, tá? E é bem legal, porque ele já desenha tudo direitinho. E no CADBLOX também tem uma parte muito interessante, que ele te mostra algumas áreas comuns. Então, por exemplo, não é área comum, desculpa, alguns tamanhos comuns. Quando você constrói uma casa, algumas coisas têm que ter um determinado padrão. Por exemplo, a área de passagem de 60 centímetros, pelo menos, né? Banheiro do vaso, tamanho da pia, desculpa, tamanho do vaso, tamanho da pia e assim por diante. E aí o CADBLOX ele te mostra isso. Então galera, armáriozinho de 40 centímetros aqui, é um armário de solteiro sim, mas a gente precisa se adaptar já que a gente vai mudar para um tiny house. E aí como eu falei, a nossa área útil do terreno é muito grande. A gente pode, por exemplo, futuramente colocar um outro container e distribuir ele no terreno para guardar as coisas, tá? Mas a princípio a ideia é se adaptar para essa tiny house. Galera, então fechando aqui o quarto, aqui tem uma portinha, tá? Não tá bem detalhado. E aqui vai ter uma janela, mais ou menos aqui assim no meio, beleza? Aqui então, geladeira, e entre a geladeira e a parede aqui vai ter uma parede, tá gente? Então isso aqui vai vir um pouquinho mais pra frente, eu acabei esquecendo de colocar o offset e só percebi agora. Então entre essa geladeira e o armário, a gente tem ali um espacinho, tá? Um espacinho para a porta abrir um pouco mais do que os 90 graus, né? Não só para ela ficar retinha, mas para caso a gente precise, a gente apertar um pouquinho mais ali. Não precisa muito mais que isso, tá?
Inclusive aqui na minha casa, minha geladeira não abre muito mais que isso. Dá pra viver normal, não altera em nada, tá? Galera, aqui então a gente tem uma pia de 1,5 m, é uma pia pequena. E aí assim, como é uma tiny house, uma mini casa, embaixo da pia a gente precisa guardar muita coisa e em cima da pia também. Então tudo vai ter armário aqui, tá? Provavelmente em cima da geladeira também a gente vai ter um armário. Aqui, como eu estava falando, galera, é o fogão. Na nossa casa a gente quase não cozinha, e aí quando a gente cozinha também, a gente tenta deixar a comida pronta para mais de um dia, e aí eu normalmente faço marmita. Então assim, eu não preciso de um fogão com mais de 4 bocas, se bem que eu acho que o de 80 cabe um de 5. Mas então esse é o que serve para mim, é o que serve aqui pra gente, tá tranquilíssimo, tá? Galera, aqui então vem o banheiro, e aí o nosso box ele tem 80 por 80, é o tamanho praticamente mínimo de um box, tá? Se você for pesquisar, vocês vão ver que ele está bem pequenininho, mas aí também nada impede que futuramente a gente desfaça disso daí, ou até mesmo se surgirem novas necessidades, a gente pode inclusive vender esse container pronto, e isso é o legal da construção de container. Eu posso vender esse container totalmente pronto e entregar para alguém, basta deixar ali o ponto de tomada, ponto de esgoto e tá tudo certo, tá galera? Então assim, não precisa ter essa preocupação exagerada. Uma coisa muito engraçada, a nossa janela, ela não vai ficar aqui em cima do box. Eu não sei se na sua casa é assim, mas em todas as casas que eu morei, e só foram 2, elas eram assim. A minha janela, ela vai ficar exatamente aqui em cima do vaso sanitário. Então essa é uma coisa diferente. E aí qual o problema nisso? Provavelmente vai dar muita umidade aqui. Então se eu puder deixar a porta do box não tão alta, vai ser uma vantagem, né? Aqui uma outra pia de 70 centímetros e a mesma coisa, galera. Armário embaixo, armário em cima. Aqui também vai ter então coisa para pendurar, pendurar toalha e assim por diante, tá? O nosso box ele vai se abrir aqui, obviamente. Essa parte aqui, ela precisa ser revestida com cerâmica. Não necessariamente precisa, mas é muito indicado que seja. A nossa ideia principal é colocar cerâmica aqui. Galera, vindo para o quarto das crianças. É um quarto extremamente pequeno e aí, como eu disse, futuramente a gente provavelmente vai se desfazer disso daí o mais breve possível. Não tão agora porque a gente está construindo, isso demanda muito dinheiro. E aí como que ficou aqui? A gente tem uma beliche mais à esquerda e aí foi o que eu falei para vocês. Se eu quisesse uma ventilação cruzada daqui para cá, eu teria que abrir uma janela mais ou menos aqui no quarto deles. Não é isso que eu quero. A princípio a cama deles vai ser montada e aí serei eu mesmo quem vou montar. Eu gosto dessa parte de serralheria, inclusive acho que já tem algum vídeo aqui no canal, acho que da minha academia que eu montei. Eu curto muito isso e eu vou tentar montar uma cama para eles, algo bem planejado. E vai ter a cama aqui. Eu coloquei esse criado mudo aqui porque é padrão lá do desenho do Cad-Blocks, só que não sei se eu vou deixar. Por quê? A minha ideia é que as crianças tenham uma mesinha dentro de casa para poder estudar. E eu pensei numa mesa dobrável para a gente poder economizar um pouco mais de espaço, tá? O armário deles eu coloquei com 60, mas talvez faça com 40. E já é um armário maior do que o meu, né? Só que como a disposição da cama deles mudou, muda tudo, tá? A princípio eu queria o pôr do sol aqui na frente, ó. E acho que isso seria mais legal. Não sei se vai ficar muito quente ou não. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a montar a planta com o container do jeito que ele tá. E aí, se não ficar bacana, se a gente ver que está esquentando muito, a gente vai mudar. Se a gente ver que está esquentando, ou se a Sandra brigar comigo. Sabe como é. E aí, galera, aqui então vai ter a porta. Aqui em cima da pia vai ter então a nossa ventilação cruzada, que eu falei para vocês, vai ter uma janela ali. A princípio, todas as janelas e portas serão de blindex, exceto a janela do banheiro que eu comprei hoje. E aí daqui a pouco eu mostro para vocês. A gente comprou lá na Leroy, estava na promoção. E uma das dificuldades também de todos esses vidros, né, essas janelas, é que a gente precisa de uma moldura. Então assim, você corta o container, você faz a moldura, instala, por exemplo, a janela na moldura e depois você coloca a moldura no container, solda o container na moldura e aí depois você precisa colocar uma massinha para não dar infiltração. E é legal também você colocar meio que, acho que é pingadeira o nome, né, para desviar um pouquinho o fluxo da água, para ele não acabar entrando no container. Galera, parte elétrica e parte hidráulica eu não coloquei na planta, mas basicamente a parte hidráulica vai passar aqui nessa parede. Eu quero deixar alguns pontos externos porque eu quero fazer uma possível irrigação. Então na parte que não vai ser o pergolato, que vai ser essa parte aqui da frente,
eu quero usar então para ter grama, e aí até para casa não ficar suja de barro, né? Porque ela tem um barro muito vermelho. Aqui na frente tem um pergoladozinho, e aí nesse pergolado eu tenho mais 30 metros quadrados. Então 30 metros quadrados aqui dentro, dá um pouquinho menos, dá uns 29 e pouco. 30 metros quadrados aqui na frente e 30 metros quadrados em cima, tá? E aí galera, futuramente eu vou fazer um vídeo então explicando os custos da casa container, quanto que custou pra gente, como é a logística, onde vocês compram. Mas eu queria pedir para vocês deixarem um like aí, comentarem o que vocês querem, se vocês estão gostando ou não e no que eu tenho que melhorar. Galera, eu sou muito tímido, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Então se inscreve aí no canal e até mais. Tchau, tchau.